Beleza? Estamos gravando. Agora eu vou compartilhar a tela. Por favor, avisem quando começarem a ver. Eu estou tempo aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Por favor, alguém só confirma que vocês estão vendo a tela. Não estão? Beleza. Ah, tá. Meu chat que... Desculpa, aqui meu chat que tava travado. Então vamos começar. Bom, então, a gente falou sobre a teoria dos conjuntos Z, né, na semana passada, e hoje a gente vai, que seria a teoria dos conjuntos sem o axioma da substituição, e hoje a gente vai falar sobre ZFC menos, e a gente vai provar que ZFC menos não é tight. Não é, a gente tem falado sempre sólida primeiro, né? Então, não é sólida ou tight. Certo? Porque antes da gente começar a fazer isso, eu vou mostrar só uma coisa que talvez tenha interesse para vocês. Eu sei que tem muitos aqui, tem alguns de vocês aqui que tem bastante interesse em teoria de categorias, e tem um outro tipo de interpretação que o resultado da semana passada ele pode caracterizar bem. Então a gente vai começar hoje falando dele, tá bom? Então, antes de começar a falar de ZFC-, vamos falar sobre essa categoria de interpretações, certo? Vamos lá. Tem definição aqui. Duas teorias, T1 e T2, são modelo a modelo biinterpretáveis quando todo modelo de T1 é biinterpretável com algum n de T2 e o contrário. E todo n modelo de T2 é biinterpretável com algum m de T1. Certo? Ou seja, o que eu estou falando aqui é um tipo diferente, que seria o seguinte: eu tenho modelo a modelo biinterpretável. Não necessariamente
o fato de que as teorias são interpretáveis, ou melhor, né? O fato de que cada modelo de uma teoria é bi-interpretável com o modelo da outra, não significa que as teorias são bi-interpretáveis, certo? E é isso que a gente vai mostrar agora, que é uma consequência, é um truque interessante que eu montei para mostrar que esse tipo de interpretação, ele realmente é diferente da bi-interpretação direta entre os dois modelos, tá bom? Ok. Teorema. Existem teorias T1 e T2, modelo a modelo, mod a mod, certo? Só para resumir aqui, bi-interpretáveis. E tais que T1 e T2 não são bi-interpretáveis. Certo? Ou seja, de fato, essa definição captura algo diferente, né, do que bi-interpretações. E a prova, ela é bastante interessante. Espero que vocês apreciem. Prova. Qual é a teoria que a gente vai tomar, né? Vamos tomar o seguinte par de teorias. T1 vai ser ZF, certo? E T2 vai ser a seguinte teoria. Vai ser a disjunção de alfa com beta para cada alfa em ZF e beta em ZM, certo? O que é essa ZM? Só para deixar claro aqui. ZM é a teoria dos conjuntos que a gente obtém com a construção de Matias, certo? É Z mais vale a construção de Matias. Que a gente viu na aula passada. Certo? Não tem nenhuma dificuldade adicional em mostrar que isso é uma teoria, pelo fato de que a construção ela é uma construção interna, num sentido bem forte, certo? Da mesma forma que a construção L, né, da teoria dos conjuntos construtível é simplesmente adicionar o axioma V igual a L. Tem o mesmo espírito, mas nesse caso é até mais simples do que provar que os construtíveis correspondem à axiomatização ZF mais V igual a L. Beleza? Tá. Qual que é a ideia dessa disjunção aqui? Ela é a seguinte. A ideia aqui é meio que você tem uma teoria que corresponde meio que à disjunção entre duas teorias. Certo? E a primeira coisa que você tem que observar aqui é que um modelo M satisfaz a teoria T2 se, e somente se, M é modelo de ZF ou M é modelo de ZM, certo? Ou seja, de fato, isso aqui captura essa ideia de junção entre as duas teorias, certo? Afinal de contas, qualquer modelo da teoria T2
vai ser modelo de uma das duas teorias, certo? A prova disso é simples, certo? Basta você observar que, bom, a volta é trivial, né? Se é modelo de ZF, então vai ser modelo de toda a primeira fórmula aqui, então não tem problema. Então a volta é trivial, certo? E a ida, como que a gente mostra? Bom, é só você perceber o seguinte, que suponha que é só supor, né? Você supõe aqui, por exemplo, que M satisfaz T2 e M não satisfaz nenhuma das duas, né? Nem ZF e nem ZM. Beleza? Ao você supor isso, o que isso nos dá? Tem pelo menos alguma fórmula de ZF e beta em ZM, tal que M não satisfaz alfa e M não satisfaz beta, né? Portanto, M não satisfaz alfa ou beta, certo? E isso contraria o fato de que M satisfaz T2, então isso aqui é absurdo, certo? Beleza, então só para a gente observar quem é as teorias que a gente vai trabalhar. Vamos então agora para a prova mesmo, né? Então vamos começar o seguinte. Tomamos um modelo M que satisfaz ZM e não satisfaz ZF, certo? E isso existe, né? Isso simplesmente você pode pensar que é só a construção de materias de para algum V qualquer, certo? Ok, então esse é o modelo que a gente começa. E vamos supor, e supomos que T1 e T2 são biinterpretáveis. Então a gente vai provar primeiro que, de fato, essas duas teorias não são biinterpretáveis. Certo? Essa biinterpretação, vamos dizer que é o I e o J, certo? I vai de T1 em T2 e J vai de T2 em T1. Ou o inverso, vai ficar claro o, com o processo aqui, né? Então, I e J. Beleza. Se isso aqui acontece, elas são biinterpretáveis, então se eu usar a construção I para, veja só, M, então, né, como M é modelo de ZM, a gente sabe que M é modelo de T2, certo? Então, se eu usar a construção I, eu vou obter um modelo de T1, certo? Então, ao usar I sobre o modelo M, eu obtenho um modelo de T1. T1, a gente sabe, T1 é a própria ZF, certo? Isso aqui é ZF. Logo, o que vai acontecer? Isso significa que T1, ou que a I de M, também é modelo de T2, certo?
Porque os modelos de T2 são simplesmente todos os modelos de ZF e de ZM. Certo? Logo, o que eu posso fazer? Eu posso usar de novo a interpretação, só que agora a interpretação I, usando, boundeada, né, vinculada ao modelo I de M. E eu vou obter um modelo de T2 de novo, certo? Aqui, como é modelo de T2, é isso. Não, aqui, desculpa, de T1, certo? Beleza? Só que repare o seguinte, o que aconteceu aqui, né? Eu tenho um modelo I de M e o modelo I de M, e ele é, ele é interpretado por I nesse modelo, certo? Como a gente tem uma bi-interpretação, isso significa que esses dois modelos, esse é um modelo de T1, um modelo de T2, e esse é um modelo de T1, e isso aqui se trata de uma bi-interpretação, certo? Todo modelo através de I, todo modelo de T2 através de I está ligado com um modelo bi-interpretável de T1. Então, a volta aqui, eu tenho J, e esses modelos são bi-interpretáveis, certo? Então, I, M e I de M são bi-interpretáveis. São modelos bi-interpretáveis. Certo? Beleza. Só que note que tanto um quanto o outro são modelos de ZF. E ambos são modelos de ZF. Certo? Pelo resultado lá da aula da segunda-feira, o que acontece? Todo modelo bi-interpretável de ZF, todo par de modelos bi-interpretáveis de ZF é isomorfo. Logo, IM e I de M são isomorfos. Certo? Só que agora, o que eu vou fazer? Eu posso usar a minha interpretação J, certo? Se eu aplicar a minha interpretação J nos dois modelos, como eles são isomorfos, eu tenho que obter um modelo isomorfo, certo? Então, J I de M é isomorfo a J I de M, certo? Só que pela definição da bi-interpretação, ao aplicar as duas interpretações, eu obtenho a identidade. Logo, como consequência disso aqui, eu vou ter que M é isomorfo a I de M. Só que isso é absurdo. Por quê? Porque M satisfaz ZM, M não satisfaz ZF. Só que I de M a gente já viu. I de M satisfaz ZF, certo? Portanto, como eles são isomorfos, isso não pode acontecer, eles não são nem elementarmente equivalentes, e isso é um absurdo. Certo? Beleza? Alguma pergunta? Eu acho que meu chat ele tá travando um pouco. Confirme, por favor, confirmem para mim que vocês estão me escutando.
Tem alguém com coragem, por favor? Ah, tá. Alguém está me escutando, beleza. É só para garantir, porque meu Skype tá meio estranho. Ok. Então é isso. Aqui, então a gente provou que as teorias T1 e T2 não são interpretáveis, certo? Só que elas são interpretáveis modelo a modelo. Interpretáveis modelo a modelo. Certo? E isso acontece por quê? Bom, para ser modelo de T1, basta ser modelo de ZF, certo? Só que todo modelo de ZF é bem interpretável com um modelo de ZM, certo? Como a gente viu na aula passada. Certo? Então, todo modelo de T1 é bem interpretável com um modelo de T2. E todo modelo de T2, ou seja, ZF ou ZM, também é bem interpretável com o modelo de T1. Por quê? Se ele for modelo de ZF, bom, é só usar a identidade, certo? Identidade, eu tenho M modelo de ZF. Se for modelo de ZM e não de ZF, né, por exemplo, daí eu uso a interpretação inversa aqui, né, do modelo de ZM. Então, vamos falar interpretação de Matias aqui, então MT, certo? Eu uso MT menos 1 e eu obtenho um N que é modelo de ZF, certo? Ou seja, cada modelo de T1 é bem interpretável com o modelo de T2 e cada modelo de T2 é bem interpretável com o modelo de T1, certo? E aqui a gente não precisava em nenhum momento falar de ZF ou ZM, a gente pode falar de um tipo mais genérico, né? Basta que exista, se existe, que parece bem natural, se existe T tight, certo? Ou seja, tem todas as propriedades, e uma subteoria T', subteoria de T, binterpretável com a T, certo? Então, as teorias T1 igual a T e T2 igual a T ou T', elas não são binterpretáveis. Ah, não, falta mais uma condição. Ah, tá. E T. Ah, não. Falta que T', realmente não é igual a T, né? Não é igual num sentido forte, né? Não tem os mesmos teoremas, né? Falta isso. Não são biinterpretáveis, mas são biinterpretáveis modelo a modelo. Certo? Beleza. E aqui a gente finaliza essa parte. Vamos então agora para o que a gente se propôs para a aula de hoje, certo?
A gente vai então provar que ZFC- não é sólida nem é tight, né? Primeiro, o que é ZFC-, né? ZFC- é igual a ZFC menos, né? Eu tiro o axioma das partes tiro o axioma da substituição e adiciono o axioma da collection, da coleção. Certo? O axioma da coleção e o da substituição, eles em geral são equivalentes, certo? Então, na verdade, a troca, aqui a gente está trocando a substituição pela coleção, porque quando a gente não tem as partes, a coleção fica um pouquinho mais forte, certo? Tudo bem? Equivalentes. Beleza? Ok. Bom, antes de mostrar isso propriamente, vamos falar de um teorema do Van Manen, que tem um nome bem difícil. Tenho certeza que eu estou pronunciando bastante errado. Que diz que ZF é internamente categórica. Esse teorema ele é muito similar ao teorema de que ZF é tight, certo? Ou sólida. Ele é um pouquinho mais fácil só de provar, mas é um conceito bem interessante. A gente vai começar com ele, que é mais ou menos o seguinte: se você tem um modelo do tipo V, eu estou explicando aqui o que é ser internamente categórico. Se eu tenho duas noções de pertencimento, certo, em um único domínio, certo? E isso aqui satisfaz ZF usando a primeira como o pertencimento e satisfaz ZF também, só que agora eu estou usando a interpretação do segundo como o meu pertencimento mesmo, certo? Se isso aqui acontece, então os modelos têm que ser isomorfos. Certo? Isso aqui é um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais simples de provar, certo? Então eu vou deixar até um exercício para vocês entenderem a prova da segunda-feira. Então eu vou deixar isso aqui a prova como exercício. Certo? Eu recomendo, né? Não estou forçando ninguém a fazer exercício aqui. Certo? Bom, isso funciona e tem tudo a ver com o tema que a gente tem abordado aqui, certo? No sentido de que, bom, ao ter essas duas noções de pertencimento no mesmo modelo, é um pouco parecido com ter uma bi-interpretação, certo? Então vamos para o seguinte, que agora a coisa fica feia. Teorema Freire-Hankins, é o teorema meu com Hankins, de que ZFC menos, ou seja, você pode pensar na verdade que ZF menos, né, que eu só estou tirando as partes
eu não estou adicionando o axioma da escolha. Né? Isso aqui, na verdade, o fato de eu colocar a escolha aqui é para fortalecer o teorema, né? Ou seja, mesmo com o axioma da escolha, ainda vale, certo? Não é internamente categórica, certo? Beleza. Para provar isso, eu vou ter que fazer um salto relativamente rápido, certo? Primeiro, a gente tem que falar de uma construção que foi estudada por um cara chamado Zachary, e, e esse trabalho foi estendido bastante pela Victoria Gitman e pelo Hankins, certo? Que tem a ver com modelos dessa teoria aqui, certo? Modelos onde você não tem o axioma das partes. E o modelo padrão para esse tipo de construção é uma construção que as pessoas se referem a H, certo? É a construção H de alfa, certo? Esse H aqui é uma referência, não é ao hereditário, como a gente tem normalmente em teoria dos conjuntos, a gente coloca esse H em construções de modelos para falar de hereditário. Nesse caso, é uma homenagem ao Hartog, certo? Do teorema de Hartog. Certo? Então, essa construção H, ela é o seguinte: é o conjunto de todos X que tem hereditariamente, mas o H não tem a ver com isso, né? Mas hereditariamente. Oi? Alguém quer falar? Oi, Caio. Ah, olá, tudo bem? Gente, desculpa a demora aí. Ah, você chegou agora? Cheguei só agora, eu tive problemas técnicos aqui, mas consegui entrar finalmente. Tá, só para mencionar, dá uma olhada no início que eu acho que você tem muito a ver com as coisas que você estava pensando antes, umas coisas que a gente fez aqui antes, tá? Beleza? Bom, ponto. Certo, A gente vai falar, como você acabou de chegar, mas isso aqui dá para falar rápido. A gente está falando sobre o conceito de ser internamente categórico, né? Ou seja, você tem duas noções de pertencimento, certo? E daí esse modelo satisfaz a axiomatização com um pertencimento e com o outro, só que eles estão vinculados a um mesmo V, certo? Beleza? E o Van Anen provou que isso implica que os modelos são isomorfos, né? Ou seja, é um teorema parecido, só que um pouco mais fraco do que o teorema do Enayat e barra Hankins, certo? Ele é um pouquinho mais fraco, só que ele é muito interessante. E aí eu e o Hankins, a gente mostrou que ZFC- não é internamente categórica, né? ZFC- tem a ver com tirar o axioma das partes, certo? certo. Então é isso. Aí o modelo padrão para isso, né, tem a ver com o trabalho de Zachary, Victoria Gitman e Hankins, né, eles trabalharam nisso durante um tempo, são esses modelos H de alfa, certo? E eles colecionam todos os conjuntos que hereditariamente têm hereditariamente tamanho menor que alfa, certo? Por exemplo, vamos ver, só para vocês entenderem, deixa eu fazer um exemplo simples, né? Qual é o tamanho de ômega? Ômega tem tamanho ômega, certo? Agora, esse conjunto aqui que tem ômega e o conjunto vazio. Não, e o 3, lá. O ordinal 3. Qual o tamanho dele? O tamanho dele é 2, né?
mas ele tem um conjunto que tem tamanho ômega, certo? Tudo bem? Então, ele não é hereditariamente menor que 2. Ele tem tamanho menor que 3, digamos assim, menor que 4, sei lá. Ele tem hereditariamente esse tamanho, um tamanho menor do que 3, mas ele não tem hereditariamente o tamanho menor que 3, porque ele tem um membro dele, né, ao descer na cadeia de pertencimentos, eu tenho elementos com tamanhos maiores, certo? E esses modelos aqui, eles são muito interessantes, que é o seguinte, eles têm essa condição, que se alfa é regular, qualquer regular, então H de alfa é modelo de ZFC-, certo? Beleza? Então tá, então só eu não vou entrar em detalhes sobre essa construção, né, mas dá para entender mais ou menos qual o sentido dela, né? Então vamos falar o seguinte: para montar esse exemplo de categoricidade interna, a gente vai começar o seguinte: vocês conhecem a hipótese de Lusin? A hipótese de Lusin, ela é um enfraquecimento da hipótese do contínuo, que diz o seguinte, né? Bom, eu não sei se ao invés de igualar as partes de um conjunto, as partes de um cardinal com um cardinal, eu estou igualando agora as partes de dois cardinais, certo? Um enfraquecimento da hipótese do contínuo, né? Por isso que ele ganhou essa projeção, né? Porque é uma coisa um pouquinho mais fraca que a hipótese do contínuo. Beleza? Bom, e é sabido... desculpa. A hipótese de Lusin... a hipótese de Lusin é que esses dois são iguais, é isso mesmo. E isso aqui dá para fazer uma extensão por forcing. Basta você adicionar, para quem tem mais prática, basta você adicionar ômega 2 cardinais, ou ômega 2 reais, que você obtém hipótese de Lusin. É um passo intermediário para provar a hipótese do contínuo. Por exemplo, se você vê pelo IEC, ele faz assim, ele primeiro ele gera um exemplo onde vale a hipótese de Lusin e depois ele estende um pouco mais para chegar na hipótese do contínuo, certo? Então isso aqui pode ser obtido por forcing, certo? Então eu posso obter por forcing M que satisfaz a ZF mais a hipótese de Lusin. Beleza? Então eu tenho que começar desse modelo, beleza? Ok. Nesse modelo, como vale isso daqui, a gente consegue provar com alguma facilidade que o H de ômega 1 é igual ao H de ômega 2, né? O tamanho desses dois modelos é igual, certo? Até porque o tamanho de modelos normalmente está associado a 2 elevado ao, ao cardinal dele, certo? Então, aqui para você provar, você precisa simplesmente notar que se x está contido em V ômega 1, certo? E x não pertence a V ômega 1, isso implica que x não é membro de H de ômega 2.
certo? Por que isso? Porque o ômega 1 ele é regular. Então, o X não poderia ter membros de todos os níveis com limite ômega 1, certo? Então, disso aqui a gente tem que H de ômega 2 está contido em V ômega 1, certo? E disso, então, a gente tem que o tamanho de ômega 2 é menor que 2 elevado a ômega 1, que é o tamanho desse modelo aqui. E, naturalmente, isso aqui é maior do que H de ômega 1, certo? Que eu tenho mais conjuntos. Beleza? Como todos os subconjuntos de V ômega, que são os conjuntos finitos, todo X contido em V ômega, X tem que estar em ômega 1, certo? Porque se está contido em V ômega é o conjunto dos hereditariamente finitos, né? Então, qualquer subconjunto deles é hereditariamente contável, né? Então, isso significa que H de ômega 1 é maior do que 2 elevado a ômega, certo? Como pela hipótese de Losing, 2 elevado a ômega é igual a 2 elevado a ômega 1, então a gente conclui que H de ômega 1 tem o mesmo tamanho de H de ômega 2, certo? Beleza? Então, só para a gente entender um pouco qual é a cara desses Hs aqui, né? Agora a gente vai propriamente para a estratégia, certo? Como a ideia aqui é a gente montar um modelo de ZFC- com dois pertencimentos, certo? Então, qual vai ser esses dois pertencimentos? Veja só. Como eles são de mesma cardinalidade, então eu posso dizer que π é uma função de H de ômega 1 em H de ômega 2 bijetora, certo? E agora a gente usa essa função bijetora para montar duas classes de pertencimento, certo? A gente vai montar... A gente tem o pertencimento já, que é o pertencimento do modelo base, certo? Esse não vai sair, vai continuar lá dentro. E a gente vai montar dois pertencimentos. O pertencimento tio, que vai ser o seguinte, ele vai relacionar π de x com π de y, quando x pertence a y, certo? Ou seja, eu estou fazendo as cópias desse modelo usando a π, e o meu π barra vai ser o contrário, certo? Vai ser π menos 1 de x, π menos 1 de y, quando x pertence a y. Aqui em H ômega 1, em H ômega 2, né? Isso aqui nem precisa, na verdade, né? Basta, só para garantir que está no domínio, né? Porque o pertencimento para os dois modelos é o mesmo. Beleza. Então, agora, a gente nota o seguinte. A gente obtém, por causa disso aqui, a gente obtém um isomorfismo trivial aqui, veja só. Que é o seguinte. H de ômega 1 com o pertencimento natural e o pertencimento barra, ele é isomorfo por π a H de ômega 2 com o π tio e o E. Certo? Justamente porque eu construí
o E barra e o etil, já pensando em montar isso como um isomorfismo, certo? E como ambos satisfazem ZF, né? Então a gente tem que esses dois caras aqui, eles satisfazem aquelas condições de satisfazer ZFC menos, tanto para o pertencimento quanto para o pertencimento barra, certo? Tudo bem? Satisfaz nos dois sentidos, certo? E agora, bom, vejam só, eles não podem ser, agora os dois não podem ser isomorfos, certo? H de ômega 1 com pertencimento não pode ser isomorfo a H de ômega 1 com pertencimento barra. Até porque, pela definição aqui, isso aqui é isomorfo a H de ômega 2 com o pertencimento natural, certo? Isso aqui não pode acontecer, pois o quê? Esse modelo satisfaz a sentença todo x é contável, certo? Até porque satisfaz ZFC, é contável, né? E esse aqui satisfaz existe alguém que não é contável. Certo? Beleza? Então aqui a gente montou exatamente um exemplo em que a gente tem essa dupla aqui satisfazendo, mas que não gera modelos isomorfos. Beleza? Isso já dá uma pista de que talvez dê para obter o resultado de que o H de ômega 1 e H de ômega 2 vão ser nossos exemplos para provar que ZFC menos não é sólido. Mas a coisa é muito mais embaixo, é muito mais complicado sair desse resultado para o resultado de solidez, certo? Aqui só um comentário, que a gente precisou usar forcing aqui no início, certo? Como a gente precisou usar forcing para ter essa propriedade, então, na verdade, isso aqui depende da suposição de que ZFC é consistente, tá? A gente tem isso. Mas a gente pode eliminar, eu não vou entrar em detalhes disso, mas as construções nessa prova, na hierarquia analítica, certo? Isso aqui é de teoria dos conjuntos descritiva, né? As construções são pelo menos sigma 1, 2, certo? Em um modelo contável. Então, pelo teorema da absolutidade de Schoenfeld, tem que haver um exemplo desse no modelo, no L, por exemplo, né? Porque é absoluto. Então, existe o exemplo sem precisar de força. Então, existe o exemplo sem precisar de força. Certo? Ou seja, basicamente a gente usou forcing para conseguir, mas esse forcing pode ser eliminado. Beleza? Então, só para deixar comentado isso aqui foge muito do escopo, a gente teria que introduzir o que é essa hierarquia analítica de conjuntos e tal, e melhor não entrar nisso, certo? Até porque
coisa ainda vai ficar mais complicada. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Caio? Acho que por enquanto eu não tenho nenhum comentário. Tá bom. Beleza, então, teorema. Agora a coisa fica mais complicada. E agora eu vou pedir a crença de vocês mesmos, que é o seguinte: no modelo de Solovay-Tenenbaum, para o axioma de Martin mais a negação da hipótese do contínuo obtido por countable chain condition. Como que fala em português? Condição de... Como que fala em português isso? Eu nunca falei em português essa frase. A condição CCC, para teorias conjuntos. Não, contável sim, mas como é comum falar essa condição de... Acho que condição da cadeia contábil, talvez, não sei. Isso, condição da cadeia contábil. Beleza, agora é isso. Por CCC, forcing em L, certo? Ou seja, nesse modelo bem específico, a gente consegue obter que H ômega 1 com pertencimento do modelo base e H ômega 2 no modelo base são biinterpretáveis e não isomorfos. Certo? E aqui, para quem é estudante, está fazendo doutorado aí, esse aqui é o momento, por exemplo, da minha pesquisa, do meu doutorado, que eu, obviamente, não conseguiria sem a ajuda do Rankins, certo? No sentido de que eu estava buscando condições, eu estava ali com ele buscando condições para gerar esses modelos, a gente já estava pensando, né, já tinha um tempo que a gente estava pensando em provar esses dois aqui, certo? Mas eu não ia tirar da cartola esse modelo aqui, entendeu? Eu não ia tirar da cartola esse modelo em um tempo hábil, né? Eu ia ter que passar muito tempo estudando sem propósito, entende? Por exemplo, não, vamos continuar estudando, e talvez quando eu visse esse modelo e eu visse a ideia de codificação quase disjunta, que aqui que a ideia é essa, né? É de que nesse modelo aqui a gente tem uma coisa que chama codificações quase disjuntas. E quando você vê isso, aí você, não, agora dá para fazer, agora dá para reconstruir esse cara nesse, beleza? Quando você entende isso, né? Mas aí nas nossas reuniões a gente estava lá tentando, aí o Rankins falou, pô, eu acho que se você usar o modelo de Solovay-Tannenbaum, você vai ter essas codificações. Aí eu fui estudando e vendo, e aí a gente terminou de montar, entendeu? Para dizer que esse tipo de coisa que você extrai do seu orientador. Vamos lá. Beleza. Então eu vou falar, esse aqui é um modelo padrão, né? Justamente para mostrar isso aqui. O Solovay e o Tannenbaum mostram isso. Esse modelo, ele tem duas propriedades importantes que a gente vai usar. Que é o seguinte. H de ômega 1 contém
tem uma sequência de reais. Reais aqui no sentido de subconjunto, algum subconjunto de ômega, tá? Nesse sentido. Tem uma sequência de reais quase disjunta. Quase disjunta de tamanho ômega 1. É definível também, deixa eu aumentar aqui. É definível, significa uma forma que especifica pelo menos uma dessas sequências, certo? E o que significa ser quase disjunto? Ser quase disjunto significa que todas as interseções dos membros dessa sequência, ou seja, são todos subconjuntos de ômega, né? Todas as interseções são finitas, né? Beleza? Ok. E a segunda propriedade, digamos que essa sequência é a sequência S. Uma sequência da forma A de alfa para A, aqui é o ômega 1. Beleza? Ou seja, é como se, o que esse modelo consegue, isso tem a ver muito com o entendimento do que é o axioma de Martin, é o fato de que você tem uma quantidade imensa de subconjuntos de subconjuntos infinitos, né? De reais infinitos, né? Todos são infinitos, tá? Porque senão os finitos você pode ignorar, não tem necessidade. Mas você tem uma quantidade imensa de elementos. Todos eles não são disjuntos, mas eles são quase disjuntos, né? Ou seja, você consegue codificar as coisas a partir do fato de que eles intersectam, de que a interseção deles é infinita, certo? A gente vai ver isso agora, certo? Que essa é a segunda propriedade. Todo conjunto A de ômega 1, certo? Ou seja, todo subconjunto de ômega 1, ele é codificado unicamente por um real. Por um real. E esse código é dado pela sequência quadridisjunta. Como que funciona esse código? Funciona assim. Existe um subconjunto do ômega, ou seja, um real, tal que alfa pertence a A, se somente se, para todo alfa pertence a A, se somente se a interseção com a alfa é infinito. Entenderam? A ideia de usar essas sequências quase disjuntas, ela tem a ver com isso, de que você pode tentar recuperar uma forma de codificação de algo maior a partir do fato de que você intersecta algo infinito. Ou seja, a ideia aqui é de que em H de ômega 1, eu posso falar do conjunto das partes dele, certo? Eu posso pensar no conjunto das partes dele a partir dessas codificações.
E essas codificações são subconjuntos de ômega. Então, todos os códigos estão já dentro do modelo, certo? Todos esses códigos estão dentro do modelo H de ômega 1, certo? Alguma dúvida? Eu sei que é muito para tomar assim, mas isso aqui são dois fatos que eu preciso que vocês acreditem, né? Do tipo, isso aqui são propriedades propriedades conhecidas do modelo de Solovay-Tannenbaum, certo? Eu posso, se alguém quiser, dizer onde que você estuda essas construções, né? Lá no IEC, por exemplo, eu posso te passar qual é o capítulo. Acho que deve ser o 16 ou 17, alguma coisa. Tá. O 2, né, a propriedade 2, ela implica a propriedade que a gente queria lá, que é a hipótese de Lusin, certo? E, portanto, a gente já sabe que dentro desse modelo de Tannenbaum, de Solovay-Tannenbaum, o H de ômega 1 e o H de ômega 2 têm o mesmo tamanho, certo? Um é mais alto que o outro, tudo bem, mas não é suficiente para que o modelo inteiro seja maior, né? Beleza? Então, agora, o que, que a gente vai tentar fazer? A gente vai... Naturalmente, o H de ômega 2 com pertencimento, ele interpreta o H de ômega 1 com pertencimento, certo? Porque eu tenho o conceito de tamanho, então eu tenho dentro do H de ômega 1, eu tenho o ômega 1, e portanto eu posso falar assim, ó, eu tenho o conceito de cardinalidade, vale o axioma da escolha, lembra disso? Então eu posso ordenar tudo. Então eu posso dizer, bom, são todos os meus membros que têm tamanho até H de ômega 1. Pronto. Esse é o H de no H de ômega 2, esse é o H de ômega 1, né? E isso é facilmente definível, né? Então a interpretação nessa direção é trivial, certo? Beleza? Agora, o que a gente tem que fazer é usar esses códigos em cima dessa sequência quase disjunta para tentar capturar os elementos de H ômega 2, certo? E é isso que eu vou mostrar como que funciona aqui. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Não? Certo. Vejam só, o que a gente vai primeiro falar aqui? Imagine, então vamos fazer aqui vamos fazer um comentário sobre o que a gente está querendo. Toma um X do meu conjunto H de ômega 2, certo? Beleza? Como ele é um conjunto de H ômega 2, então ele vai ter tamanho no máximo ômega 1, certo? Porque todo mundo de H ômega 2 tem tamanho menor do que ômega 2, certo? E também, né, você pode tirar o fecho transitivo, vai estar lá dentro, e portanto o X pertence a um conjunto T transitivo de tamanho ômega 1, certo? E portanto, eu posso fazer o seguinte, para pensar a ideia de como que eu vou recuperar esse X, imagine o seguinte, eu tenho então o T com o pertencimento, certo? Lembra que se eu tomo uma classe transitiva com pertencimento,
Lembra do colapso de Mostovsky, etc. Se eu tenho uma classe transitiva com pertencimento, então essa classe sempre vai ser mínima e representar a situação de maneira clara, certo? Então, se o X está dentro de uma classe transitiva com pertencimento, então essa classe transitiva ela vai identificar o X de um certo modo, certo? E isso vai ser isomorfo, porque ela tem tamanho ômega 1, vai ser isomorfo a ômega 1 com um pertencimento estranho aqui, certo? Tudo bem? Porque esse conjunto transitivo ele tem tamanho ômega 1, então tem uma objeção. E bom, eu uso essa objeção e copio a relação a relação de pertencimento para o E usando a objeção entre T e ômega 1, certo? Então existe essa coisa aqui, certo? Ok? Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, eu quero identificar, então eu quero representar X pelo par E, certo? Pelo par alfa e E, certo? Ou seja, é o alfa que vai ser, se esse aqui é o isomorfismo I, eu vou querer dizer que I de X é alfa, certo? Ou seja, nessa classe transitiva T, o I ele é mandado exatamente para o ordinal alfa, certo? E para um pertencimento E, que é esse pertencimento em cima só dos ordinais, certo? Ok, e aí a gente tem só mais um problema, que é o seguinte. Esse X não vai ser representado unicamente nesse caso, certo? Porque é só eu pensar outros isomorfismos I aqui, que vão gerar outras ordens E, tudo bem? Então isso não é único. Então só para já deixar em mente que essa representação ela não vai funcionar totalmente. A gente vai ter que fazer vai ter que usar a classe de equivalência e fazer o quociente desse modelo, tudo bem? Só para deixar claro que a gente vai usar o quociente. Beleza? Porque essa representação não é única. Tá, mas aí você tá aí você pode estar se perguntando o seguinte nesse caso. É o seguinte. Bom, esse E aqui para o meu modelo H de ômega 1, ele vai ter tamanho de classe. Como ele vai ter tamanho de classe, eu não posso me referir a ele uniformemente dentro do modelo. Então, o que a gente vai fazer para isso? A gente não vai usar o E. A gente vai tentar codificar o E. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Como que a gente vai representar o E? Então, a gente está fazendo passos de representação aqui, né? Primeiro eu estou representando por esse par, e agora eu vou mostrar que tem uma outra representação melhor desse par. Então, podemos representar E por um real, digamos um B de E, contido em ômega, né? Um real. E isso é natural, vejam só. O que a gente pode fazer aqui? A gente já comentou isso, né? Bom, E, percebam, ele é um subconjunto de ômega 1 com ômega 1, certo? Tudo bem? É uma relação binária, então vai ser
um subconjunto disso. E a gente sabe, né, que relações binárias, é só você usar o mapeamento, tem um mapeamento canônico de representação de planos cartesianos, certo? Então eu posso representar E por elementos de ômega 1. Então, representar pares por ordinais alfa pertencente a ômega 1. Certo? Então, isso é natural, tudo bem? Isso é padrão. E agora, eu vou dizer que alfa pertence a E, se somente se o B que representa o E intersecta a minha sequência A de alfa, o elemento alfa da minha sequência base, que a gente falou um pouco para trás, sequência quase disjunta, quando isso é infinito. Certo? Ou seja, qualquer que seja o E, ele vai poder ser representado por um subconjunto de ômega. Tudo bem? Então, a nossa representação, primeiro, a gente saiu do X, a gente representou o X por um ordinal com E, certo? Isso aqui a gente vai, então, passar para um ordinal com um subconjunto de E, certo? Tudo bem? E cada ordinal também pode ser representado por um subconjunto, né? E cada par de subconjunto pode ser representado por um subconjunto. Então, em última análise, isso aqui pode ser representado por um subconjunto B, estrela e alfa. Certo? Ou seja, cada elemento do meu... Cada subconjunto de... Não, desculpa. Cada elemento do meu H ômega 2 vai ser representado por um subconjunto nessa relação de representação aqui, nesse caminho representacional aqui, né? Tudo bem? Agora, note o seguinte. Bom, será que algum cara, né, todo X tem um representante, certo? Isso aqui já foi dado pelo que a gente falou. Todo X tem um representante. Um representante real, né? Que é um real. Um real. Beleza? O que poderia ser um problema? Seria se tivesse algum subconjunto que não está em ômega 1. Mas isso é falso, né? Todos os subconjuntos, todo B subconjunto de ômega é contável e, portanto, B pertence a H de ômega 1, certo? Então, literalmente todas as representações possíveis estão lá. O que falta, então? Eu preciso restringir quem é o universo das representações. A gente vai fazer, então, o seguinte. Como eu tenho
como eu tenho esse caminho de representação aqui, eu consigo dizer é expressável, né? É possível expressar em H de ômega 1 que um alfa E tem um E bem fundado e extensional. Certo? Ou seja, o que a gente está querendo fazer é garantir, lembra, quais são as condições para fazer o colapso de Mostaoski? Que seja bem fundado e extensional. E set-like, né? Mas assim, mas aqui não precisa por causa de como as coisas estão sendo construídas, né? E a gente tinha isso aqui, certo? A gente quer garantir que o E vem de um lugar bem fundado extensional para garantir que esse isomorfismo é único. Certo? É para isso que a gente quer isso. Beleza? Então eu consigo expressar isso. Beleza? Então agora vamos dizer quem é a minha interpretação. A gente vai falar explicitamente, então a gente vai fazer a interpretação de H de ômega 2 em H de ômega 1. Como que vai ser? Eu tenho um predicado U, que ele vai dizer o seguinte: X pertence a U quando X representa, é o real que representa, é o real que representa alfa E, certo? Tudo bem? A gente já viu que isso é possível. E é bem fundada e extensional. Certo? Beleza? Alguma pergunta? Esse é o meu U. Lembra que a gente vai tirar a gente vai fazer o quociente por uma relação de equivalência, porque essas representações elas não são únicas, né? O isomorfismo é único das estruturas, mas eu tenho mais de uma que colapsa para a mesma, certo? Então, a gente tem que falar quem vai ser a nossa relação de equivalência, que é a seguinte. Então, nossa relação de equivalência vai ser a seguinte. Eu vou dizer que o representante alfa E é equivalente a alfa' E' quando as estruturas ômega 1 e ômega 1 E' restritas a cadeias iniciadas em alfa e alfa', respectivamente, são isomórficos. Certo? Ou seja, quando para baixo dos... Quando eu tomo a E e eu vou tomando os elementos para baixo de alfa e alfa', eu tenho cadeias isomorfas.
E para garantir que isso é representável, o fato de que é bem fundado extensional é importante, tá bom? O fato de que é bem fundado, extensional, vai garantir que as cadeias são finitas e, portanto, os isomorfismos, por exemplo, eles têm tamanho contável. Os isomorfismos aqui tem tamanho menor que ômega 1. E, portanto, os isomorfismos, os próprios isomorfismos, aqui, usados aqui, são todos membros, não são classes, são todos membros de H de ômega 1. Beleza? Então, agora que eu tenho a definição desse isomorfismo, a definição dessa relação de equivalência, a gente vai definir o nosso pertencimento para a interpretação. Que vai ser alfa E pertence no sentido da interpretação. Vou colocar um barra aqui. A beta de E', certo? Quando existe um gama F equivalente ao meu alfa e gama se relaciona com F, com beta. Certo? Beleza? Então esse é o meu modelo. Ok? Então, só para escrever quem vai ser meu modelo, então, por fim, temos que verificar o quê? Verificamos que o modelo U com esse pertencimento com o quociente nessa relação de equivalência é isomorfo a H de ômega 2, certo? Beleza? Mas isso é natural, porque a gente conseguiu realmente codificar todo mundo, Então, a gente consegue codificar todos eles. Essas relações são rígidas porque a gente consegue, por ser capaz de expressar todas essas coisas como membros, então todos eles são rígidos, a relação de equivalência vai funcionar. E o pertencimento é a relação mais natural possível, certo? Então, é natural que isso funcione, Eu não vou verificar porque seria um processo muito penoso, tá? Mas eu espero que para vocês, do outro lado aí, seja natural, nesse momento, aceitando as hipóteses que eu coloquei, que agora a gente obteve um modelo definível que copia H de ômega 2 dentro de H ômega 1, certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, beleza. Então, o que a gente tem agora, A gente tem essa interpretação mútua. H de ômega 2 interpreta H de ômega 1,
que interpreta H de ômega 2, que interpreta H de ômega 1. Certo? Bom, o que falta para obter a biinterpretação são os isomorfismos definíveis. Então, bom, esse isomorfismo aqui, ele é trivial, porque se o H de ômega 1 faz a cópia dos elementos de H de ômega 2, e essas cópias são construídas de modo específico, lembram, né? Eu estou codificando elas. Então, esse aqui é trivial. E o segundo, ele também não é complicado, pelo modo como a gente realizou a construção. Porque percebam que a gente realizou a construção de modo bem específico, né? Ou seja, foi feito, definindo os representantes diretamente. Certo? Porque é essa que é a interpretação que às vezes não gera esse isomorfismo definível. É aquela que você monta a partir de uma classe arbitrária, por exemplo. Ah, não, todos os conjuntos que têm essa propriedade. Não, perceba que o que a gente fez aqui foi definir os representantes diretamente. Ó. Se tem um cara que é um membro de H de ômega 2, então ele vai ser membro de uma classe transitiva. Essa classe transitiva vai ser isomorfa a algum conjunto ômega 1 com um pertencimento qualquer. Esse pertencimento pode ser codificado por um subconjunto de ômega, por um real. Certo? Então a gente está representando diretamente os elementos e não definindo uma classe arbitrária, né? Uma classe todos os membros desse tipo com a relação que tem essa propriedade. Não, a gente está definindo diretamente as cópias. Certo? E, portanto, vai funcionar também, né, pelo mesmo motivo, vai funcionar para definir o isomorfismo do H de ômega 1 com o H de ômega 1 cópia, né? Tá, aqui eu coloco barra aqui, para ficar claro. Isso aqui segue também, né? Se alguém quiser ver os detalhes, fala comigo, porque nem mesmo no artigo esses detalhes, esse nível de detalhe está feito, né? Foi feito só na mão, conversando, eu junto com o Henk, mas não cabe para um artigo, porque o artigo já foi um artigo grande, tá bom? Bom, o que isso significa? Então a gente montou tudo que a gente precisava, né? A gente tem agora, então, os dois modelos, H de ômega 2 com o pertencimento, isomorfo a H de ômega 1 com o pertencimento. Certo? Logo, o que a gente conclui? Né? Basicamente, a gente gerou dois modelos isomorfos, não isomorfos biinterpretáveis de ZFC-. Então, o teorema ZFC- não é sólida e como a construção ela é arbitrária, ou seja, ela não é específica para a gente pode transformar todas essas relações em relações teóricas, né? Tem como essa do L, tem um trabalho a mais para você fazer para mostrar que não é tight, mas ela também não é tight. Até porque a gente nem sabe se existe uma teoria que não é sólida, mas é tight. Certo? Tem um detalhe, certo? Um detalhe um pouquinho mais complicado, que é mostrar que dá para eliminar
a necessidade das classes de equivalência aqui. Certo? Lembra que é sempre melhor quando a gente consegue definir, a gente consegue fazer essas construções de interpretações sem depender das classes de equivalência. Mas é sim possível, é um pouquinho mais complicado, tem que fazer umas construções usando o axioma da determinação, e não é trivial, eu mesmo tenho dificuldade de entender. Então, estou falando não só que eu não quero apresentar porque é complicado, mas assim, eu teria que sentar com calma para estudar. Mas também dá para eliminar essas classes de equivalência. O que significa, basicamente, eliminar essas classes de equivalência, né? Como a gente já comentou anteriormente. Assim, eu falei que é difícil. Não, é complicado, uso umas coisas complicadas, mas não é tão difícil. Não. É só que eu precisava dar uma relembrada nisso, né? Mas o ponto é que a ideia é sempre que você precisa achar uns representantes canônicos, né? Porque você tem uma classe de equivalência, você tem que mostrar que não, eu não preciso. Se essa classe de equivalência ela tem um tamanho de classe, né? Ela tem um tamanho de classe, eu não posso usar ela como um representante. Eu sempre tenho que falar da classe como um todo. Então, o que você tem que mostrar é que sempre dá para usar representantes, né? Representantes canônicos, alguém que unicamente representa essa classe, né? Então, é só essa dificuldade e você tem que fazer uma construção a mais para chegar nisso. Tudo bem? E é isso. Com esse teorema, a gente completa tudo o que eu tinha previsto para demonstrar, né? Então a gente provou que ZF não tem modelos biinterpretáveis e não isomorfos, né? Ou seja, é única. Todos os modelos de ZF são únicos, unicamente representáveis por uma biinterpretação. Mas essa propriedade parece ser perdida toda vez que você tira axiomas de ZF, né? Aqui eu mostrei esses dois exemplos, que são os dois exemplos mais complicados, né? Se você tirar, por exemplo, a extensionalidade, é trivial montar o exemplo. E tem alguns outros casos que tem que estudar um pouco mais, mas assim, já está reconhecido de que os dois casos mais complicados são esses. Ainda tem trabalho a ser feito, porque você pode tirar parcialmente o replacement, né? Não simplesmente tirar todo o replacement, né? Porque o replacement, a substituição, é um axioma esquema, então não necessariamente você poderia tirar só alguns esquemas, né? E não todos, né? O que a gente mostrou é que se você tira todos, se você tira o axioma da substituição como um todo, você gera modelos biinterpretáveis não isomorfos, mas ainda não se sabe exatamente para o caso em que você tira parcialmente, tá bom? Então eu vou desligar agora a câmera e a gente vai para uma conversa final aqui. Alô? Alô, tudo bem? Alô? Opa! Oi, Caio. Bom, Tudo certo? Tudo bem? Desculpa aí, porque a de hoje eu tive que fazer uns saltos maiores, né? Uns saltos grandes de detalhamento, né? Não, mas Hoje acho já que peço sem desculpa. problemas. Tá bom. É, se for fazer isso com detalhe, daria pra ficar o ano inteiro falando, né? Daria pra fazer Eu ia precisar de megas mais uma palestras. semana. Se vocês fazem todas as coisas com detalhe, é longe esse curso, mas enfim.
É, eu andei pensando em umas coisas, por exemplo, será que daria para pensar tudo isso dentro do contexto da teoria algébrica de conjuntos? Hum, seja um pouco mais específica, um pouco mais específica em relação a isso, em, em, con- em falar de interpretações entre álgebras. ah, A gente pode pensar o seguinte, né? Quando a gente tira o axioma das partes, de certa forma, a gente está mudando o que seria uma espécie de álgebra livre, né? Uma ZF álgebra livre. Porque uhum, você retira imposições de construção, né? certo. Será que rolaria um jeito, digamos, mais algébrico de enxergar essas ideias de construção sobre os Eu axiomas acho que e... sim. Na verdade, tenho pensado um pouco sobre isso com o Hugo, a gente tem conversado e a gente pretende em algum momento pensar sobre isso. Se quiser pensar com a gente, acho ótimo. Mas tem relações, tem alguns trabalhos em álgebras com algumas noções similares à biointerpretação. Elas são mais especificamente algébricas, né? Então, talvez tenha espaço para você generalizar um pouco mais, colocar dentro de um contexto um pouquinho maior, mas tem muito espaço para fazer isso dentro de álgebras, sim, né? É um ambiente normalmente com menos ferramentas, né, reflexivas. Então, o fenômeno da biointerpretação ele vai ser muito mais comum, né? Que esse que é Eu o acho que ponto. sim. ZF, quando você está em teorias conjuntos, você tem um ambiente muito rígido, né? Com coisas muito bem delimitadas, que a gente mostrou. Bom, o ZF só tem um modelo a menos de interpretação, não importa o que aconteça. Qualquer modelo é único. Então não tem muita comunicação, né? O que é um resultado muito significativo para ZF. Mas você pode ver isso também como uma forma de falar, bom, então quer dizer que, bom, interpretações não importa mais, entendeu? Uma vez caracterizado, agora, se você está acima de ZF, não importa mais, né? Então, estudar esse fenômeno para teorias onde você tem um pouco mais de maleabilidade pode ser muito interessante também. Então, uma coisa que eu tava tendo, não sei, eu tive uma intuição aqui, eu não sei até que ponto ela se concretiza, se ela faz sentido mesmo ou não, Uhum. mas talvez exista alguma relação entre pensar em modelos internos e pensar em monomorfismos dentro de um contexto adequado. Em que sentido, né? Uhum. Talvez tenha um jeito de você enxergar que o modelo interno ele é a imagem de algum morfismo de algum tipo. Certo. Né? E você enxergar o morfismo que faz isso dentro da própria teoria seria talvez um tipo especial de morfismo, não sei, né? É, e pensando nesse aspecto, né, se isso fosse possível estabelecer nesse contexto, né, com essa linguagem, talvez Uhum. tivesse já realmente um repertório algébrico já pré-existente para trabalhar com esse tipo de assunto, né? Isso é uma coisa que eu estava pensando também. Tá. Não, Então, eu não tenho. Você teria que me explicar um pouco mais em detalhes essas intuições para eu poder, para a gente poder pensar com mais calma sobre isso, porque assim eu não tenho tanta prática, eu não tenho prática com categorias o suficiente para para ver o que você tá, qual é o sentido dessa sua intuição. é, Terei em breve. é, Mas não, nem sei se o que eu estou falando realmente funciona, tá? Eu diria que está quase na categoria de chute mesmo, mas chuto que talvez poderia ser o candidato, mas enfim. é, É, tipo, é bastante provável que exista algum tipo de correlato. E se não existir, é muito interessante também, né? sim, é uma coisa que merece ser Então, investigada é de algo qualquer que jeito, né? não tem erro.
Pode ser só muito difícil estabelecer essas coisas, né? Porque, não sei se vocês perceberam, pessoal, isso aqui também é uma coisa, né? O que que é o que que faz com que isso seja, assim, interessante, no sentido técnico, né? É o fato de que encontrar coisas bem interpretáveis e não isomórficas é uma tarefa complicada, entendeu? É uma tarefa de muito detalhe, né? Porque coisas como teorias dos conjuntos, elas são, por causa de coisas como colapso de Mostovskis, essas coisas que tornam ela muito rígida, já é difícil você fazer construções não triviais, certo? Como forcing, ou rod, etc. Já é difícil você fazer construções não triviais. Agora, você fazer construções não triviais que ainda se conectam ainda mais intrinsecamente, no sentido de elas conseguem enxergar, elas conseguem codificar, né? Até a gente falou bastante disso, conseguem codificar essas relações dentro dela mesma. Isso é mais sutil ainda, entendeu? Então, bom, esse é mais ou menos um dos interesses técnicos da coisa, né? Isso pode ser, para outras teorias, talvez seja um pouquinho mais simples de estabelecer, né? Como falou aí, as álgebras podem ter relações de interpretação mais, pode ser mais abundante, né? O tamanho, o número de interpretações. Isso pode tornar um assunto interessante, né? Mas sempre é complicado, né, estabelecer interpretações, principalmente interpretações de teorias, de uma teoria e você ter modelos não isomorfos dela, né? Isso é sempre sutil. O professor Hugo não está aqui hoje, né? Acho que ele não pôde vir. Não? Deixa eu ver. Acho que não. Talvez o Hugo falasse alguma coisa, não sei. Mas eu acho que tá bom. É, Eu vou parar pelo menos a gravação aqui, tá? Finalizar a gravação.